Um dia na história com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. É fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now for something completely different. A 27 de maio de 1930, na cidade de Nova Iorque, foi inaugurado o edifício Chrysler, que, com os impressionantes 319 metros de altura, foi a mais alta estrutura construída pelo homem até àquele momento. As cidades dos Estados Unidos, assim como as do resto do mundo, eram tradicionalmente construídas por prédios baixos. As pirâmides não entram nesta categoria, ok? Até porque tinham poucas janelas, não tinham escritórios e também ninguém vivia lá. Literalmente. Mas pronto, depois da Guerra Civil e do forte crescimento económico, os prédios começaram a ficar cada vez mais altos na América. E não foi só por causa do dinheiro, foi também pelos avanços tecnológicos que permitiram fundações mais profundas e a construção de estruturas em ferro à prova de fogo. Já para não falar do vidro. E depois, também surgiram, na mesma altura, novas invenções que nos facilitaram a vida, como o elevador ou a iluminação elétrica. Ou seja, construir um prédio alto não só passou a ser tecnicamente viável, como passou a ser comercialmente interessante. Já agora, só por curiosidade, o primeiro desses edifícios gigantes, o Home Insurance Building, foi construído em Chicago e tinha 42 metros de altura. O número de prédios altos cresceu rapidamente e ainda antes de começar o século XX já tinha ganho a alcunha de arranha-céus. O que nos traz de novo ao edifício Chrysler, que surgiu por causa de uma intensa competição em Nova Iorque para construir o arranha-céus mais alto do mundo. Custou $20 milhões em 1930 e com a altura adicional da torre de metal superou o projeto rival como o edifício mais alto e também superou a Torre Eiffel como a estrutura mais alta do mundo. Curiosamente, essa mega agulha de metal, que ainda funciona hoje como antena, no design original servia para ancorar os dirigíveis, que seriam, pensava-se, o futuro da aviação comercial. Mesmo assim, apesar do esforço, o edifício Chrysler só foi o edifício mais alto do mundo durante 11 meses. Continua, no entanto, a ser um ícone mundial, muito graças às suas linhas, que já apareceram em muitos filmes e que ganham frequentemente as votações realizadas entre arquitetos de todo o mundo. Mas, como lhe disse, só foi o edifício mais alto do mundo durante 11 meses, antes de ser superado por outro marco da cidade de Nova Iorque, o Empire State Building. Esse também apareceu em mais de 90 filmes, mas nenhum lhe deu tanta fama como King Kong. Claro que a cena em que King Kong sobe para o topo e é atacado por aviões foi filmada em estúdio, à escala. Mas no aniversário dos 50 anos do filme, uma empresa de balões tentou recriar a cena colocando um King Kong insuflável no topo do Empire State. Gastaram muito dinheiro, mas infelizmente o balão de 25 metros rasgou-se. Foi remendado e voltaram a enchê-lo, mas, alguns dias depois, rasgou-se outra vez e foi retirado. Não é possível falarmos de todos os arranha-céus que fazem parte da história da arquitetura ou das nossas vidas. Aliás, basta a menção de alguns nomes para se formarem imagens. One World Trade Center, onde estavam as Torres Gêmeas, Taipei 101 ou as Torres Petronas, por exemplo. Conseguiu visualizar? Então, fique com esta ideia. Todos estes edifícios têm à volta de 500 metros de altura. Ainda assim, seria preciso pôr-lhes o edifício Chrysler em cima para chegarem aos inacreditáveis 828 metros de altura do Burj Khalifa, no Dubai.